A graça e a paz do nosso Senhor, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, na epístola de 2 Coríntios, no capítulo 12, e nós leremos do versículo 7 ao versículo 10. 2 Coríntios 12, do versículo 7 ao versículo 10. 2 Coríntios 12, 7 ao 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Pai de amor, Pai de graça, de misericórdia, rogamos ao Senhor, ó Deus, nessa noite, onde o teu povo e a tua igreja, ó Deus, se reúnem aqui neste local, para que possamos, meu Senhor, render um louvor, gratidão, culto ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós já cantamos, oramos, ó Pai, pedimos aqui perdão pelos nossos pecados. Oramos, meu Senhor, pelos nossos missionários, pelas nossas crianças. Ó Deus, mas nesse momento aqui, onde acontecerá, ó Deus, a exposição da sua sagrada palavra, ó Deus, que o seu Espírito Santo faça de cada coração aqui, ó Deus, um terreno fértil, para que a palavra do Senhor, ó Pai, encontre morada em nós. Oramos a Ti, ó Deus, porque sabemos que é somente pelo agir do Espírito Santo de Deus que nós, como igreja, ó Deus, vamos conseguir entender a orientação, ó Deus, a direção do Senhor, ó Pai, para a nossa vida. E todos nós estamos aqui, Deus, porque queremos ser orientados por Ti, guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Então, ó Pai, esteja conosco, derrame sobre nós, ó Pai, uma presença muito forte do Senhor sobre a nossa vida. Nos dê, ó Deus, ouvidos para que possamos ouvir a Tua palavra, sem que nós não venhamos, ó Pai, dispersar a nossa atenção em momento algum, Pai. Oramos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu contabilizei aqui do começo do culto até antes da exposição, mais de 3 vezes nós falamos a respeito da palavra graça. E como que o Espírito de Deus ele é maravilhoso, porque ele conduz toda a nossa vida em direção a essa graça. E hoje nós vamos falar a respeito de uma graça que tudo pode. E quando nós lemos esse texto aqui em 2 Coríntios, que é mais uma declaração do apóstolo Paulo referente a uma experiência que ele vivenciou, e Paulo ele declara e ele fala muito de graça aqui nesses versículos que nós acabamos de ler. Eu estava comentando com o presbítero José Carlos, a respeito, falei, Zé, a graça de Deus realmente ela foi muito doce para cada um de nós. Porque afinal de contas, ela nos livrou de um destino muito cruel. Mas a graça do nosso Senhor ela não foi tão doce assim para Jesus Cristo. Para Jesus Cristo essa graça não foi tão doce, tão suave. Porque, afinal de contas, essa graça que nos trouxe a libertação, trouxe sobre Jesus todo o peso do nosso pecado, todo o peso da nossa culpa. E essa graça que nós vamos falar aqui, irmãos, é uma graça maravilhosa. Se você ler os versículos anteriores aí, você vai identificar que Paulo ele havia passado por uma experiência fantástica. E essa experiência ela foi relatada até o versículo 6 aqui.
desse mesmo capítulo. Dos versículos 7 ao 10, que foi o que nós acabamos de ler, Paulo também está passando por um outro tipo de experiência. E todas essas experiências, Paulo, ele teve com Deus. E é sobre essa experiência, essa segunda experiência, que nós iremos falar aqui nessa noite. A palavra espinho na carne ou aguilhão, ela é uma palavra grega que também significa estaca. Então, provavelmente, o que mais se aproxima aqui é essa palavra estaca. Porque era de costume da época usar uma estaca, uma lança, né? Uma estaca pontiaguda. E isso era utilizado como um instrumento de tortura também, para poder empalar ali alguns criminosos. Então, o que Paulo ele está dizendo aqui é que Paulo ele sentia no seu corpo algo semelhante. Paulo ele está falando acerca de uma dor e de um sofrimento tão grande que se compara a um criminoso ser empalado por uma estaca. Mas nós podemos notar aqui nos versículos que nós acabamos de ler, que o apóstolo, ao orar a Deus, pedindo para que Deus livrasse ele dessa dor, Paulo ele recebeu uma promessa da parte de Deus. E a promessa que Paulo recebeu da parte de Deus foi que a graça tudo pode. Então, sendo assim, meus irmãos, nós iremos observar aqui em quais aspectos da vida essa graça maravilhosa, ela nos equilibra. Porque a graça de Deus tudo pode. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que essa graça de Deus, ela equilibra os nossos sentimentos. No versículo 7, Paulo ele diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Por conta dessa grande experiência que Paulo vivenciou, Paulo ele afirma que logo depois sobreveio um mal. E esse mal que sobreveio tem como objetivo fazer com que a natureza pecaminosa do apóstolo não venha à tona. Ou seja, esse mal que Paulo ele está sentindo, está afastando dele alguns sentimentos pecaminosos. Sentimentos, meus irmãos, como superioridade, jactância, ou de se sentir melhor do que os outros. Foi isso que ele disse aqui, para me impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado o espinho na carne. Ou seja, sobreveio à vida de Paulo um sofrimento, uma dor, e Paulo ele faz uma leitura desse momento o qual ele está passando, e ele chega à conclusão de que isso aconteceu sobre a vida dele para impedir Paulo de se exaltar. E essa palavra exaltar aqui, meus irmãos, é jactância, é soberba. Então Paulo, ele está entendendo o momento, o que ele está passando, o momento que ele está enfrentando. No entanto, os mistérios do sofrimento, eles nunca serão, meus irmãos, inteiramente resolvidos nesta vida. Porque muitas vezes nós sofremos, choramos, pelo simples fato de sermos seres humanos. Esse mesmo corpo que muitas vezes nos dá prazer, ele também nos causa dor e nos causa sofrimento. E o que nós devemos fazer então, diante de tudo isso? Nós devemos, meus irmãos, levar em consideração que os sofrimentos, que as tribulações são como um instrumento de Deus para construir em nós um caráter piedoso. Como está escrito lá em Romanos 5, do versículo 3 ao versículo 5, que diz que a aflição, que o sofrimento gera perseverança. Então nós devemos entender que toda dor, que todo tipo de sofrimento que vem sobre a nossa vida, há um propósito de Deus por detrás de tudo isso, que é gerar em nós
um caráter cristão. É gerar em nós uma personalidade cristã. É gerar em nós hábitos cristãos. É uma forma que Deus usa, um instrumento de Deus, para fazer com que nós nos assemelhemos cada vez mais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu quando veio habitar no meio de nós. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, no primeiro versículo ali, Paulo ele está dizendo, né, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós devemos imitar a Cristo como Paulo imitou. E nós imitamos a Cristo também no nosso sofrimento, na nossa dor, na nossa angústia. Agora existem várias maneiras de sentir o sofrimento. A primeira maneira de sentir, ou de que algumas pessoas se sentem quando estão enfrentando um momento de dor, muitas pessoas se sentem o quê? Amarguradas, colocando toda a culpa em Deus por privá-los da sua liberdade e dos seus prazeres. A culpa é de Deus. A pessoa fica amargurada. Outras pessoas se sentem derrotadas e não recebem o aprendizado algum por meio dessa experiência, porque não enfrentam os seus problemas com coragem. Outros se sentem corajosos, mas não resistem até o fim. Só tem arrancada. Mas não resistem até o fim. Mas existe um outro grupo de pessoas que se sentem esperançosos. E esse grupo de pessoas que se sentem esperançosos, eles entenderam que a graça de Deus ela é suficiente para equilibrar os nossos sentimentos, para nos ensinar que nós não devemos exaltar a nós mesmos, mas somente aquele que é digno de ser exaltado, que é o nosso Senhor. O outro aspecto da nossa vida, que essa graça que tudo pode, ela equilibra a nossa relação com Deus. Versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Paulo, meus irmãos, ele estava pecando ao orar e pedir que fosse livrado dos ataques de Satanás? Lógico que não. Porque é a coisa mais normal do mundo um cristão pedir socorro ao Deus que ele serve. E o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele nos incentiva a levar até Ele os nossos fardos e as nossas necessidades. Não foi a referência do louvor que a Catiúcia nos deu aqui, em Mateus 28? Vinde, pois, a mim, todos vós que estáis fracos e necessitados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então o nosso Deus, Ele nos incentiva a levar diante dEle todos os nossos fardos, todas as nossas necessidades. Então a graça de Deus, ela equilibra a nossa relação com Deus. Porque nós entendemos que nós servimos a um Deus, não a um Deus distante, mas nós servimos a um Deus que está aqui. Que a presença dEle está aqui. Que Ele habita nos seus eleitos. Nós cremos em um Deus, não o Deus dos montes, como nós vimos muita referência no Antigo Testamento, no Antigo Testamento. Mas nós servimos a um Deus que está presente, a um Deus que está aqui. O salmista, ele diz em Salmos 34, no versículo 19, que muitas são a aflição do justo, mas o Senhor os livra de todas. Então esse Deus, ele está presente. O salmista em outros salmos, que eu não vou me lembrar aqui o capítulo, mas ele diz que o nosso Senhor, ele é o quê? O socorro presente no momento da angústia. Então o nosso Deus, ele está aqui, ele está presente aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui, meus irmãos, habitando em nós. E isso nos traz o conforto de poder saber que nós temos uma relação com Deus equilibrada pela graça, que nos dá o privilégio de levarmos até Ele
o nosso fardo, de levarmos até Ele o nosso sofrimento, de levarmos até Ele as nossas angústias. Há quem acredite que um cristão aflito, ele envergonha o nome de Deus. E de acordo com essas pessoas, se você obedece a Deus e se apropria de tudo que tem direito em Jesus Cristo, você nunca mais vai sofrer nada. Porém, meus irmãos, Deus em momento algum nas Escrituras prometeu curar todos os cristãos que lhe pedissem oração. Deus em momento algum prometeu nas Escrituras que Ele iria nos dar uma vida, só de mar de rosas, sem nenhum tipo de sofrimento. Deus em momento algum nas Escrituras também disse que os seus aflitos, que os seus eleitos, que os seus filhos jamais passariam por provações e tribulações sozinhos. João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em momento algum, o nosso Senhor também diz que você vai passar por luta, dor e sofrimento sozinho. Isso não é compatível com o cristianismo. Isso é muito maravilhoso, porque quando nós olhamos também no exemplo do servo de Deus, Daniel, dos 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram lançados em uma fornalha, e Deus livrou eles lá dentro da fornalha. Aí nós encontramos Daniel dentro da cova dos leões, Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões. Então, meus irmãos, o sofrimento, ele está presente na nossa vida. As aflições, elas estão presentes na nossa vida. Desde o dia que você abriu o seu olho, nós estamos em um processo de sofrimento. Desde o dia que você abriu os seus olhos, há um relógio contando. E vai chegar um dia que nós vamos sofrer, vamos passar por algumas coisas. É a coisa mais normal do mundo. Mas o nosso Deus, Ele equilibra a nossa relação. Porque diante de tudo isso, meus irmãos, diante dessa dor e desse sofrimento, a oração que Paulo faz, ele pede para que Deus remova a sua dor. Mas Deus não remove a aflição dele. Mas Deus dá a sua graça. E Deus, então, meus irmãos, Ele converte o sofrimento em benefício. E o maior benefício que um homem poderia ter é de poder se relacionar com esse Deus grandioso através da graça que nos foi dada. A terceira coisa, o terceiro modo como a graça de Deus, ela equilibra a nossa vida. Ela equilibra os nossos desejos. Acompanhe comigo novamente a leitura do versículo 9. Mas ele disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Em nossas orações, nós precisamos estar atentos em aprender as lições necessárias para a vida. Em nossas orações, nós devemos estar preparados para aprender de Deus, e não somente para receber aquilo que desejamos. Deus sempre tem uma mensagem especial para os seus filhos quando eles estão passando por aflições, quando eles estão aflitos. E essa experiência dolorosa de Paulo, nela contém 2 mensagens. A primeira mensagem é do versículo anterior, do primeiro versículo, onde ele diz, vamos ler de novo: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então a primeira mensagem aqui, meus irmãos, é que o espinho na carne era a mensagem de Satanás a Paulo,
que estava atormentando a vida de Paulo, mas também continha uma segunda mensagem nessa experiência que Paulo está passando. E a segunda mensagem é uma mensagem acerca da graça de Deus, mostrando que somente a graça é suficiente. É somente pela graça de Deus que nós vamos conseguir enfrentar as nossas lutas, as nossas dificuldades, passar o sofrimento e enfrentar a vida como se deve ser enfrentada. Abrir a vida é enfrentar a vida como um povo eleito e escolhido e salvo e redimido pelo sangue de Jesus Cristo. É enfrentar a vida com a certeza de que nada nesse mundo pode tirar de nós aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. É uma mensagem de que nós vamos sim passar por momentos de luta e de tribulação, mas essa graça aponta para a volta de Jesus Cristo, como nós cantamos aqui, Maranata. Jesus Cristo irá voltar. Crê nisto? E com Ele viveremos e gozaremos de alegria na presença do nosso Senhor. E aí, meus irmãos, vamos encarar a segunda-feira diferente ou não? Vamos, né? Porque a graça de Deus é suficiente. E essa foi a mensagem. A mensagem principal que Paulo, ele aprende no momento de tanta dor que ele está sofrendo. Alguém certa vez disse que Deus, em sua graça, nos dá o que não merecemos. E em sua misericórdia, Ele deixa de nos dar aquilo que desejamos. Pois Ele é o único que pode dar algo que nos fará, meus irmãos, satisfeitos por completo. Como está escrito lá em João 4, versículo 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que mensagem maravilhosa. A mensagem aqui, meus irmãos, é que Deus, Ele tem que ser suficiente em nossa vida. E eu preparei aqui o primeiro versículo do Salmo 23. Na tradução Ara, ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A ideia do que nada me faltará significa que Deus vai acrescentando tudo na nossa vida. Mas a ideia do salmista aqui não é essa. Olha a outra versão. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Olha como que muda. De nada terei falta. Porque tudo que eu preciso para a minha vida eu já tenho, que é o meu Senhor. Se Deus vai acrescentar, ou se não vai acrescentar, não importa. Porque o que mais eu preciso, o que eu tenho de mais precioso na minha vida, é a graça de Deus. É essa graça suficiente, é essa graça que nos supre. É essa graça, meus irmãos, que nos coloca para cima. Então essa mensagem para a vida de Paulo foi uma mensagem de que a graça é suficiente. Pois a graça, meus irmãos, nunca está em falta. Se a graça de Deus ela foi suficiente para nos salvar, sem dúvida, meus irmãos, a graça de Deus ela é suficiente para nos guardar e nos fortalecer em momentos de sofrimento. Agora Paulo pega tudo isso que ele escreveu até o versículo 9 e ele faz uma conclusão no versículo 10. De tudo isso que ele escreveu. Ele diz assim, ó: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. O interessante, meus irmãos, aqui foi que Deus, Ele não ofereceu
qualquer explicação a Paulo. Paulo orou 3 vezes, rogando a Deus que Deus tirasse isso dele. Deus respondeu com uma promessa. Deus não explicou, Paulo, você está passando por isso, por causa daquilo, por causa disso, blá, 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 porque eu quis e por assim foi. Não. O nosso Deus, ele não ofereceu qualquer explicação a Paulo. Mas em vez disso, meus irmãos, ele deu a Paulo uma promessa. E a promessa que Deus deu para Paulo é a seguinte: a minha graça te basta. E um ponto de exclamação aqui: a minha graça te basta. Da mesma forma que Deus fez com Abrão, que ainda não era Abraão, né? Abrão, lá em Gênesis 12. Quando Deus chama Abrão, ó, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai lá para a terra que eu vou te mostrar. Ai, Deus, qual que é a terra? Eu vou te mostrar. Ele nem sabia para onde ele ia. Mas a promessa de Deus para a vida de Abraão foi qual? E te abençoarei. Eu vou cuidar de você. E aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar eles também. Só que, ó, farei de ti uma grande nação. Aí conclui lá embaixo. E Abraão saiu. Então, meus irmãos, o Deus que nós servimos, o nosso Senhor, não é um Deus de ficar dando muita explicação. E é por esse motivo que Ele é o Deus de promessas. Porque Ele promete e Ele cumpre. Os nossos sentimentos, os sentimentos humanos, eles mudam. Você acorda, talvez de bom humor, ou não. Ou tem gente que acorda de mau humor, né? Tem gente que acorda quieto, bicudo, né? Não vou dar nomes, fica tranquilo. Mas tem pessoas que já acordam falando pelos cotovelos, e fala e já começa a contar o sonho, e lembra das histórias de 15 anos atrás, né? Só que aí chega no final do dia, tá lá, cabisbaixo. Ou seja, no nosso dia a dia, os nossos sentimentos, eles vão o quê? Alternando. Você está feliz, está alegre, está triste, está feliz, alegre, e por aí vai. Mas, meus irmãos, os nossos sentimentos, eles alternam. Os nossos sentimentos, eles mudam. Mas as promessas de Deus, não. E é por isso que Ele é um Deus de promessa. Porque o nosso Deus, Ele não muda. O mesmo Deus de Abrão é o mesmo Deus da Igreja Presbiteriana do bairro Amambai. Ele não muda. E Ele é um Deus de promessas. Deus, Ele não mudou a situação de Paulo, removendo a aflição. Mas Deus, meus irmãos, Ele acrescentou um ingrediente novo: a graça. E é somente por essa graça que podemos desenvolver a capacidade de olhar por cima dos problemas. Tem pessoas que são especialistas em idolatrar problema. O problema surgiu, ela fica que nem uma barata tonta rodando em volta do problema. E não resolve, e cisca para lá, e cisca para cá, e vai fazer isso, vou fazer aquilo, não faz nada. O problema está lá, e ela começa a adorar o problema, aí o problema começa a se tornar o Deus da vida dela, aí ela começa a abandonar as coisas de Deus, abandonar a igreja, abandonar a sua meditação, e fica lá adorando aquele problema. Mas a graça de Deus, somente pela graça de Deus, nós vamos conseguir olhar por cima dos nossos problemas. Olhar que no final dessa dor, no final desse sofrimento, no final desse problema, há uma promessa de que a graça de Deus é suficiente. E para concluir, meus irmãos, assim como Paulo está concluindo aqui também, qual o benefício que Paulo ele colheu desse espinho na carne, dessa estaca na carne? Qual foi o benefício? Mas pastor, mas tem como tirar benefício de dor, de sofrimento? Tem, gente. Tem sim. Ele experimentou o poder da graça de Deus em sua vida. E você sabe por que a graça de Deus ela faz isso com a gente, meus irmãos? Nos ajuda a olhar por cima dos nossos problemas, porque somente através da graça vem o conhecimento de quem é Cristo. E isso nos faz entender que nenhum sofrimento terreno se compara ao que o nosso Redentor passou na cruz do Calvário. A graça de Deus ela é doce para nós. Não foi assim que eu comecei?
mas para Jesus foi amarga. E quando a graça de Deus é derramada sobre a nossa vida, e nós temos o entendimento de quem é Jesus Cristo, e nós começamos a aprender por intermédio da palavra de Deus a história do nosso Redentor, a gente vai olhar para tudo isso e vai falar assim: o que eu estou passando nem se compara com o que Jesus Cristo passou naquela cruz. Porque o que fez Jesus Cristo sofrer demais, ter muita agonia, não se engane, meus irmãos, não foi o peso da madeira, não foi o peso da cruz, mas foi a ira de Deus caindo sobre ele. A ira de Deus que era para cair sobre mim, para cair sobre você. Mas a ira de Deus caiu sobre Jesus. E a palavra de Deus diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, todo o nosso sofrimento. Pelos machucados, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. O castigo que estava sobre nós foi derramado sobre Jesus. E ele fez tudo isso, meus irmãos. Não é porque você é o centro, como a gente está ouvindo por aí. Ele não fez isso porque você é o centro. Jesus fez tudo isso porque o centro de Jesus é a glória de Deus. Nós fomos beneficiados com isso. Mas o objetivo central sempre estará em Deus. O centro de Jesus é Deus. Amém? Vamos orar? Você pode, por alguns instantes, colocar diante de Deus aquilo que está te machucando? Assim como o apóstolo Paulo fez. Você pode, por alguns instantes, orar e falar com Deus, dar nome ao seu espinho na carne. Será que como igreja podemos ter um momento de oração sincera com o nosso Senhor? Depois que você colocar tudo isso diante do Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa trazer sobre você o entendimento de que a graça de Deus é suficiente. Meu Senhor, eu quero, Pai, nesse momento, colocar diante do Senhor, ó Deus, todas as minhas dores, todos os meus sofrimentos, sejam eles, ó Deus, físicos, emocionais, espirituais. O Senhor conhece, ó Deus, o nosso coração, Pai. Só o Senhor, ó Deus, pode nos dar a certeza de que podemos descansar na sua graça, Pai. A sua graça, meu Senhor, que é maior do que a vida. A sua graça, que é a manifestação da sua vontade soberana, Pai. A sua graça que nos mostra que o Senhor está no controle de nossa vida. É essa graça que faz com que nos prostremos diante de Ti e que reconheçamos que o Senhor é o único Deus, Senhor e Salvador. É essa graça que nos traz o conhecimento de que nada nesse mundo se compara a Ti. É essa graça que faz com que o nosso coração repouse e descanse no Senhor, ó Pai. Ó Deus, não permita que em momento algum, Pai, o Seu povo venha esquecer
dos benefícios da graça do Senhor. É essa graça maravilhosa, suficiente, é essa graça irresistível, que equilibra, ó Deus, os nossos sentimentos, ó Deus, que nos coloca em uma relação justa diante de Ti, que faz com que nós nos relacionemos com o Senhor através de Jesus Cristo. É essa graça maravilhosa que nos dá o entendimento de que tudo aquilo que nós devemos desejar, sobretudo, é estar, ó Deus, diante de Ti. O nosso desejo, ele tem que passar pela cruz de Jesus Cristo e fazer com que cada um de nós nos neguemos todos os dias. É essa graça que faz isso com cada um de nós. É essa graça que nos dá, ó Deus, até digamos o paradoxo de poder nos regozijarmos em nossas fraquezas, de nos alegrarmos quando somos insultados, de nos sentirmos amparados pelo Senhor em nossas necessidades, de saber que somos guardados em Ti nas perseguições, e de que encontramos a alegria e descanso e paz em momentos de angústias, ó Deus. É essa graça maravilhosa que nos faz afirmar de que, pois, quando somos fracos, é que somos fortes. Obrigado, meu Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor faz e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.